vida altruísta. O que é que eu posso fazer por alguém? Você vai ser uma bênção na vida de alguém. Mas se você pensar muito nos seus problemas e se prender a eles, você pode pender para o egoísmo. O que é isso? Eu quero resolver os meus problemas. Os problemas dos outros não me interessam. Irmãos, nem sempre a gente vai poder fazer alguma coisa diante das problemáticas que nos surgem. Mas se você já ora com sinceridade, dizendo: Senhor, aquela pessoa está daquele jeito, eu não posso fazer muita coisa, mas abençoa, tenha misericórdia, guarda aquela pessoa, guarda ela naquele leito do hospital, com certeza Deus irá usar você, e você vai ter a bênção que no Jó, que a Bíblia diz que Deus mudou a situação de Jó quando? Não quando ele debatia, mas diz que Deus mudou a situação dele quando ele orava pelos seus amigos que estavam ali o acusando. Então, peça de Deus para que, como foi Josias, uma bênção, você também. Deus, abra o meu entendimento, meus olhos, para eu perceber como é que eu posso ser uma bênção na minha casa, no meu bairro, na minha rua, na minha igreja, na minha faculdade, na escola, no meu trabalho, entre os meus parentes incrédulos. Como eu posso ser uma bênção? Deus dá a graça, Deus nos ensina. Josias, irmão, você pode pensar: pastor, ele era rei, então ele tinha uma vantagem além de nós. Irmão, Josias, ele era filho de um rei chamado Amon. Esse rei chamado Amon era filho de um rei chamado Manassés. Esses dois reis de Israel, Manassés e Amon, eles foram terríveis. Na época de Manassés, diz que Israel fez coisas piores do que os outros povos. E Manassés era filho do rei Ezequias, um rei que foi um bom rei para a nação de Israel. Então você tem aqui uma geração de 4 reis: Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Josias, ele é filho de Amon, ele é neto de Manassés e bisneto de Ezequias. Há um intervalo de tempo aí de quase 150 anos de Ezequias para Josias. Então ele teve um bisavô que foi uma bênção, mas ele teve um avô e um pai que foram terríveis. Mas esse menino, vai lá para o capítulo 22, assume o reinado de Israel com 8 anos de idade. Creio eu, da idade de Eliseu, eu acho. Olha esse capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso que ele foi uma bênção na sua geração e no seu povo. Eu queria tirar 3 coisas que aconteceram na vida desse rei, para que você e eu também guardássemos isso, porque assim você vai ser uma bênção, se você seguir essas 3 coisas que nós vamos ler aqui deste rei Josias. Irmãos, quando nós olhamos para a sociedade geral nos dias de hoje, a gente fica tentando ver pelo menos um centelho, uma faísca da presença de Deus na vida dos nossos governantes, na vida das autoridades, que buscam conhecimento, que buscam ciência, mas nós sabemos que a Bíblia nos diz, lá em João 5,5, se eu não estou enganado, ou é 15,5, que sem mim, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Esse homem, ele estava reinando, cuidando das coisas, ele repara o templo, ele chama os homens para cuidar do templo de Israel, isso está lá no capítulo 22, a partir do versículo 3, e quando chega no versículo 8, irmão, os homens estão arrumando o templo, e é interessante, eles acham o livro do Senhor perdido na casa do Senhor. Pare e pense nisso. O livro do Senhor estava perdido na casa do Senhor, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safá: achei o livro da lei, claro, da lei do Senhor, na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safá e este o leu. Então o escrivão Safá veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safá ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safá leu diante do rei.
Irmãos, olha só, ele tem um passado já de 2 reis, seu pai e seu avô, que não foram bons reis. Abandonaram a palavra do Senhor, abandonaram o templo, deixaram que outros deuses, que outras adorações, que outro tipo de coisa entrasse na casa do Senhor. O livro, irmãos, de fato era um livro, um rolo de pergaminho. E aquele livro se perdeu ali dentro, não estava sendo utilizado. Os sacerdotes não estavam mais lendo, não estavam ensinando o povo como Esdras fez, como Neemias fez como governador. O livro perdido na casa do Senhor, e esses homens vão trabalhar e acham o livro. E eles trazem o livro e leem o livro para Josias, o rei. E a partir do versículo 11 está aí, irmãos, né, essa informação. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Aí eu passo para os irmãos o primeiro ponto dessa mensagem. Esse homem, desde menino, já estava servindo ao Senhor como rei, a sua nação, tendo temor de Deus, instruído por sua mãe, por sacerdotes verdadeiros. E agora, quando ele escuta a leitura do livro, irmãos, sabe o que ele faz? Quando ele escuta a leitura do livro, veja versículo 11: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes, não sabe o que significa isso. É uma atitude de quem está desesperado e se rasga diante do Senhor, no sentido que entendeu que a única atitude a ser tomada naquele momento é se prostrar diante de Deus e saber, não tem mais nada que eu possa fazer. Ele rasga as suas vestes, ele se humilha diante do Senhor e ele vai fazer o que, irmãos? Ao ouvir as palavras do livro, ele vai buscar o Senhor. É a primeira coisa que esse rei faz. É interessante como nos nossos dias, irmãos, nós passamos por essa pandemia. E eu estou dizendo isso não somente com o irmão, mas muitos nessa situação não foram buscar o Senhor. Muito pelo contrário, se afastaram do Senhor. Muitos esqueceram até do Senhor. Muitos deram um tempo com o Senhor. Como o João falou no início, é um privilégio nosso estar aqui, tentando acender de novo eu diria, não é fogueira, para não ficar com fogueira santa, mas acender de novo o candelabro e dizer, o fogo não pode parar. A coluna de fogo ainda está aqui, devemos continuar. Esse homem, quando viu a leitura do livro, irmãos, ele rasgou as suas vestes. Ele também não só rasgou as suas vestes, veja versículo 12. Ordenou o rei a Ilquias, sacerdote, a Aicão, filho de Safá, e a Acabor, filho de Micaías, a Safá, o escrivão, e a Isaías, servo do rei, dizendo, ide consultai o Senhor por mim. Esse homem agora pede para aqueles homens, esse rei, pede para que aqueles homens possam ir consultar o Senhor. E eles vão atrás de uma profetisa chamada Ulda, mulher de Salu. E essa mulher tem uma mensagem, e escuta, essa mulher tem uma mensagem de Deus para o povo e para o rei. E essa mensagem está a partir do versículo 15, olha lá. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber a todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Essa era a mensagem para o povo, para os sacerdotes, para os ministros, para os profetas, para toda aquela nação de Israel. Deus está dizendo para eles, vocês me abandonaram, vocês me deixaram, vocês estão fazendo outra coisa, vocês estão adorando outro Deus, vocês estão servindo a outro Deus, então a minha ira será derramada sobre vocês e não vai se apagar. Essa é a mensagem, irmãos, de Deus para o mundo que despreza Deus, o mundo que acha que Deus não existe, o mundo que diz que Deus só atrapalha, o mundo que acha que Deus é aquele que fica bitolando os seus prazeres. A mensagem de Deus é essa, a minha ira sobre vocês nunca irá se apagar. Agora esse homem mandou procurar a profetisa, uma mulher de Deus na época, e no versículo 18 tem agora a mensagem para ele, olha lá. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis,
assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os moradores que seriam para assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Irmãos, esse homem buscou o Senhor, e Deus diz: o que eu decretei sobre o povo vai acontecer, mas sobre você, Josias, porque você abriu seu coração, você enterneceu seu coração, você se humilhou perante mim, você rasgou suas vestes, você chorou, você ouviu a minha palavra, eu te ouvi também. Irmãos, a primeira coisa que eu tiro dessa mensagem é que ele buscou o Senhor, e o que você e eu devemos fazer nesses dias não é procurar um emprego novo, procurar uma situação nova, mudar de lugar, mudar de casa, mas o que nós devemos fazer é buscar o Senhor, é orar mais, é ler mais, é jejuar, é pedir a Deus misericórdia o dia todo, o tempo todo. Senhor, tenha misericórdia de nós nesses dias, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia dos crentes, que o povo se volte para o Senhor, que o povo se anime, irmãos. O povo está assim, como estático. O povo não quer saber de Deus. Toda vez que eu recebo uma mensagem, irmãos, é alguma coisa ruim que aconteceu, alguma coisa que fez mal para alguém, alguma coisa que está machucando alguém, doença, enfermidades, desespero. E Deus está dizendo que a Bíblia está dizendo nessa noite que aquele homem, quando depois de gerações de abandono a Deus, quando ele ouve a palavra do Senhor, ele vai buscar o Senhor. Eu não pude estar aqui sexta-feira, e eu fiquei sabendo que veio uma pessoa orar só. E eu estou há muito tempo neste púlpito dizendo: se a igreja não ora, a igreja não tem poder para fazer nada. Se a igreja não vier orar, se os homens não vierem orar, se as mulheres não vierem orar, nós não vamos ver almas convertidas, nós não vamos ver lares restaurados, nós não vamos ver pessoas libertadas, nós não vamos ver crianças guardadas. Se o povo que se chama pelo meu nome não se humilhar, não me buscar, não orar, Deus não vai ouvir. Não adianta, irmãos, a gente se apegar simplesmente às práticas da religião. Temos que se humilhar diante de Deus e buscar o Senhor. E foi o que esse rei fez. Por isso o seu nome está na história como um dos bons reis de Israel. Devemos buscar ao Senhor. Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Eu quero ler a minha Bíblia. Eu quero saber como eu tenho que lidar com o meu esposo, com a minha esposa, com a falta de dinheiro, com a falta de esperança, com o desânimo, com as novidades, com as coisas que vão acontecer, com a mudança na minha vida. Eu quero lidar com isso. E para que eu possa lidar com isso de maneira correta, eu preciso da palavra de Deus. E eu preciso do Deus da palavra. Então tem que se buscar o Senhor. Em leitura, em oração, em tirar tempo para estar com Ele. Esse homem buscou o Senhor. Versículo 13. Acho que até já li, né? Do capítulo 22. Ele mandou consultar o Senhor. Os homens leram o livro, né, para ele. Versículo 19. Já li também. Porque o teu coração se enterneceu, te humilhaste perante o Senhor. Irmãos, nós temos vivido uma geração que quer ordenar a Deus, quer decretar, dar ordem a Deus, mas é uma geração que não se humilha diante de Deus, que não tem a postura de Cristo, que ora dizendo: Senhor, eu sei que Tu sempre me ouve, mas orei assim por causa desses. Senhor, faz a Tua vontade, não a minha. Povo que não quer se humilhar diante do Senhor, irmãos. Esse rei, como o rei da nação, quem dera nós tivéssemos governantes, de fato, que se humilhasse diante do Senhor e chamasse o povo a dizer: façam a mesma coisa. Na casa de vocês, tirem tempo para ler a Bíblia, tirem tempo para orar. Estejam num templo, ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Quantas pessoas indo para templos, para dançarem, para pularem. E eu sei que quando escutam uma mensagem como essa: o pastor é arcaico, por isso que a igreja não cresce. Eu não estou nem aí, irmãos, para a igreja crescer ou não.
Se ficar só eu aqui, 5 pessoas lendo a Bíblia, tá bom demais. Porque Deus nos mandou pregar a palavra, dizer o que a palavra diz. A palavra chama todo mundo de pecador, afastado de Deus, separado. E o que vai mudar a vida das pessoas não é dança, não é música, não é promessas e promessas. O que muda a vida do pecador é a palavra. É ele entender que a palavra do Deus vivo é a única palavra que ressuscita o morto. É a única palavra que pode restaurar. É a única palavra que liberta das amarras do diabo. Não tem outra maneira, não tem outro jeito, não tem outro remédio. Não tem mandinga nenhuma que possa libertar alguém que está nas mãos de Satanás, senão por ele a palavra. Só quem pode mudar o coração de um homem de coração duro, empedernido mesmo, de fazê-lo amar sua família, amar seus netos, amar seus filhos e chorar por eles, é a palavra. A única maneira de se restaurar um casamento é através da palavra. A única maneira de se restaurar as alianças, os relacionamentos e o desejo é, Senhor, amanhã é segunda-feira, eu quero acordar com saúde e trabalhar e poder dizimar na igreja e ofertar e ajudar quem está passando necessidade e orar para quem está doente e poder ajudar uma criança que está abandonada pelos seus pais. A única coisa que pode nos dar poder para pensar e agir assim é a palavra. Não é dizer eu sou batista, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30, fui batizado pelo pastor fulano, fui batizado pelo pastor cicrano. Não tem isso, isso não sustenta a vida cristã de ninguém. Quando eu cantava esse hino, Perdão Real, eu lembrava do pastor Licuco Ferreira Filho, meu primeiro pastor. E lá na igreja presbiteriana, quando a gente canta assim, erguei bem alto o seu perdão, eles levantam a Bíblia. Porque é na Bíblia que está a nossa segurança. É a Bíblia que é a regra de fé e prática, é o fundamento inabalável. E o cristão tem que amar a Bíblia, amar o Senhor, porque através da Bíblia, da palavra, da leitura, do conhecimento, ele se coloca na posição de buscar o Senhor. Diz, Senhor, fala comigo, fala o que eu preciso ouvir, fala o que eu necessito urgentemente de ouvir. E esse rei fez isso. Veja que ele mexe com os seus ministros, ele procura uma profetisa, ele manda os homens irem lá, e a resposta que vem para o povo, a ira de Deus vai ser derramada. Eu falei para o João uma coisa interessante. Nós vemos uma apatia, e muitos vão esperar pegar umas pancadas, para poder dizer assim, temos que estar na igreja. Irmão, não estou aqui profetizando o mal de ninguém, não é isso. Eu tenho conversado com vários pastores de movimento regular, de outros movimentos. Cadê o povo? Nós estamos com cuidado de vir para a igreja, né? Está certo. Mas eu também tenho esse cuidado, irmãos. Mas já perceberam que o cuidado é só em vir para a igreja? Em caixa econômica, em banco, em hospital. Eu não vou dar o nome do supermercado para não fazer propaganda, mas eu fui no supermercado. Aí lá fora um homem com o microfone, mantenha 2 metros de distância, mantenha 2 metros de distância, todo mundo 2 metros de distância. Quando você entra no supermercado não tem mais distância nenhuma, irmão Benaim. Aí depois fomos para a fila da carne. Na fila da carne, irmão, salve-se quem puder. Eu estava assim em cima do balcão, tinha bem uns 50, tinha um velho atrás de mim, deu uns 2 espirros, irmão, correu todo mundo perto dele. Mas os 2 metros é lá fora, dentro, meu irmão, é todo mundo do outro. Mas na igreja não, cuidado, irmãos, para cá, irmãos, para ali, cuidado, ninguém fica junto. Porque nós somos tão radicais, né? Tão sinceros assim quando devemos servir ao Senhor. Mas para outras coisas, irmãos, esse homem não ficou pensando, o que é que eu faço para melhorar meu país, para melhorar o meu povo? Começou nele, ele foi buscar o Senhor. E é Deus que está dizendo, o rei não estava só fazendo uma prática. Esse rei se humilhou, esse rei chorou. Irmãos, Deus conhece o seu coração e o meu. Deus sabe quando você está humilhado diante dele, quando ninguém está vendo. Nem pastor, nem marido, nem esposa, nem noivo, nem noiva, viu lá aí? Deus é que conhece o nosso choro, o nosso lamento, nosso coração, nossa mente, nossa alma, como os salmistas escrevendo o salmo maravilhoso, dizendo assim, porque estás abatido a minha alma dentro de mim, porque choras, espera no Senhor, confia ainda nele. Esse homem buscou o Senhor. Mas, irmãos, não só isso. Capítulo 23, olha o que esse homem fez. Então deu ordem o rei,
E todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Ele ordenou: chama todos os anciãos. Olha só, por favor, aqui os homens, os anciãos que tem aqui, irmão Manuel, irmão Benaí, Marciano, os anciãos. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. Irmãos, Deus começa sempre pelos mais velhos. Por isso que eu tenho tentado inculcar em Hermon a responsabilidade com as crianças. Porque não adianta dizer assim: não, isso é problema do pai, da mãe, do prefeito, do governador, dos professores, dos pedagogos. Deus chama a responsabilidade sempre dos mais velhos. Lembra quando os homens queriam apedrejar uma mulher? E Jesus chamou, ficou lá escrevendo no chão. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Como é que diz lá? Começaram a sair pelos mais velhos. Porque a gente esquece que quanto mais você envelhece, mais responsabilidade você tem que ter. A liderança da igreja, os homens da igreja, as mulheres da igreja. Deus, aqui o rei chamou os anciãos, se ajuntaram a ele. Olha o que ele fez: o rei subiu à casa do Senhor, ele buscou o Senhor em oração, em humilhação, em choro. Mas eu vou dizer assim: eu vou para a casa do Senhor, eu vou para o templo, eu vou orar lá, eu vou pedir a Deus lá, como Deus falou com Ana lá no templo. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Aqui você pode pensar no mais humilde ao mais rico, ou pode pensar no mais ancião e até a criança mais pequena. E diz: e leu, coisa maravilhosa, leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrar na casa do Senhor. Um livro perdido e agora um livro lido. Queria poder gritar isso, vamos para esse bairro todo ouvir. Um livro que estava perdido, agora é um livro lido para o povo. Para que pastores e pregadores entendam, temos que ler para o povo a palavra. Crente tem que ler a palavra, tem que amar a palavra, tem que entesourar a palavra, tem que guardar a palavra no seu coração. Eu já li. Quantos não diz isso? Eu já li. Eu já li esse livro 5 vezes. Eu já li tantas vezes. Quantas passagens eu já li. É para ler, irmãos. Esse homem chamou o povo, ele reuniu e leu a palavra para o povo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa nesse dia. Mas que coisa maravilhosa hoje, que para você ouvir a palavra de Deus, você não precisa vir aqui para eu ler. Isso a gente faz aqui. Mas quando a gente lê João 1:1, que é que nos diz? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmãos, agora o verbo de Deus, o Logos, que é Jesus, se encarnou, habitou entre nós, esteve entre nós, pregou, amou, falou, ensinou, viveu, morreu por nós. E Ele é a palavra, o Logos de Deus, que você conhece através da leitura da palavra, da pregação da palavra. Jesus agora estava entre nós e vive em nós pelo seu Espírito. E temos que viver de maneira a testificar isso para o mundo, não simplesmente ler para o povo, mas viver de maneira que Jesus seja visto nas nossas vidas. Mudança de vida. Não adianta de maneira nenhuma verbalizar um cristianismo e negá-lo com suas práticas. Aqui esse homem leu, porque naquele tempo não tinha livro para todo mundo, acharam um livro. Então vamos ler para o povo. Mas todos aqui eu tenho certeza que tem uma Bíblia em casa. Todos aqui têm Bíblia no celular. Tenho certeza que tem. Então se falta leitura, se falta conhecimento, é porque estão em desobediência a Deus. Aqui só tinha um livro. Então ele reúne todo mundo. Já pensou, irmão, se eu tivesse um livro hoje, irmão Manuel? E o senhor diz: pastor, vem aqui em casa ler para mim. Aí depois o irmão Benaí: pastor, vem aqui em casa ler para mim. A irmã: pastor, vem aqui ler para mim, que só tem. Não, todo mundo tem. E você pode ler para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus netos, ler a palavra do Senhor. E foi o que esse homem fez. Ele não só buscou o Senhor, como ele leu a palavra do Senhor para o povo. O que é que a Bíblia diz em Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir. E ouvir de quê? Da palavra. Apenas a leitura, como Spurgeon disse. Se eu apenas ler para o povo e dizer o que a Bíblia diz, eu estarei satisfeito, eu não preciso interpretá-la.
Pedir que Deus fale comigo algo que ninguém sabe para que eu diga para o povo. Não, diz para o povo o que a palavra de Deus diz. Ele leu diante deles todas as palavras do livro. Interessante isso aqui. Tem algumas passagens da Bíblia que nós não gostamos. Então essa eu não leio. Onde fala de adultério, de fornicação, de mentira, de arrogância, de prepotência, de ambição, de covardia, de inveja, de maledicência. Essas coisas eu não leio porque o povo não gosta de ouvir sobre isso. Mas aqui diz que ele leu tudo no livro. Leu todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O livro do Senhor, encontrado na casa do Senhor. Um livro que estava perdido, agora é um livro lido para o povo. Meus irmãos, não tem outro meio da gente se levantar das cinzas, como diz, Fênix, sem a palavra de Deus. Não adianta, eu vou sair do túmulo. As irmãs de Lázaro guardaram o moribundo. Mandaram o homem buscar Jesus. O homem gasta 2 dias para chegar lá e Jesus gasta 2 para vir, 4 dias. Quando chega, Lázaro já está sepultado e a irmã diz, já está fedendo mal. E Lázaro só saiu dali quando Jesus, que é o Logos, que é a palavra, diz, Lázaro, vem para fora. Não tem outra maneira, irmãos, a gente sair do túmulo sem a palavra de Cristo. Não adianta dizer, eu vou mudar de bairro, vou mudar de emprego, eu vou mudar de função, eu vou mudar o corte do cabelo, eu vou buscar sabedoria do mundo, eu vou ser alguém politizado. Isso não nos dá, irmãos, a alegria perene, não nos dá a alegria eterna, senão a palavra de Cristo nos nossos corações. Irmãos, depois que esse homem buscou o Senhor, leu a palavra do Senhor, sabe o que ele fez mais? Para a gente concluir essa questão da leitura da palavra para o povo, olha o que aconteceu no versículo 3. Versículo 3 do capítulo 23. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a aliança, irmãos. Esse homem chamou o povo e disse para o povo, olha, vamos seguir a palavra do Senhor, vamos guardar, vamos seguir os seus testemunhos, os seus estatutos, mas não, irmãos, em partes, aquilo que eu gosto. Eu gosto de ouvir sobre as promessas, eu gosto de ouvir sobre o céu. Não, bora ouvir sobre vida santa, vida de serviço, vida de abnegação. Alguém mandou umas mensagens para mim, irmãos, só fala de chip, dos chineses que vão dominar o mundo, só fala dessas coisas, e com as coisas assim, deu vontade, irmãos, eu peguei no celular para dizer assim, eu apaguei, eu nem assisti os vídeos, mas eu peguei no celular para dizer assim, meu irmão, me mande mensagem sobre congregar, sobre estar na igreja, sobre estar junto com outros irmãos, porque a pessoa não quer mais saber de igreja, olha aí. Está dentro de casa, procurando na internet os sinais para o fim do mundo, o chip dos chineses, e não sei o que mais, e não sei o que mais, e o comunismo vai tomar conta de tudo, e não sei o que lá, está procurando essas coisas, mas não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de pastor, não quer saber mais de Bíblia. Igreja para ele é tudo falsidade, só tem gente lá na igreja que não presta, pastor não presta, nada mais presta a igreja, João. Vai para a internet, procurar lá sobre o fim do mundo. Aí mandou mensagem para mim, escute, pastor, sobre o fim do mundo. Eu não escutei. Então está dizendo assim, meu irmão, manda para mim mensagem sobre santificação, sobre congregação. Sabe o que é isso, irmãos? Congregar, porque a Bíblia diz em Hebreus que no final dos tempos muitos deixariam de congregar. Ser cristão em casa somente. Não preciso mais da igreja, não preciso mais de ouvir um pastor, não preciso mais de ver o rosto dos irmãos, não preciso. E muitos estão embarcando, irmãos, nessa canoa furada. Esse homem chamou o povo e disse, vamos seguir os mandamentos, vamos guardar os mandamentos, os testemunhos, mas não de qualquer jeito, mas de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, irmãos. Quem aqui que nem Paulo disse, quem aqui é suficiente para essas coisas? Tem que ser uma busca, irmãos, constante de todos nós. A terceira e última coisa, irmãos, depois de buscar o Senhor, ler a palavra do Senhor,
esse homem santificou a casa do Senhor. A partir do versículo 4, eu não vou ler tudo, só vou mostrar para os irmãos que no versículo 4, ele tirou do templo os utensílios que eram dedicados a Baal. No versículo 5, ele destituiu os sacerdotes que os reis de Judá, e quem eram os reis de Judá? Ele teve que tirar os sacerdotes que o pai dele colocou lá, que o avô dele colocou lá. Ele diz, destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém. Versículo 6, também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém, e lá no cemitério, que é o Vale de Cedron, ele botou fogo e demandou as cinzas bem para longe. Versículo 7, derribou a casa da prostituição cultual, irmãos, aqui coisa terrível, feito por gente envolvida com religião. A terceira coisa que esse homem fez, irmãos, foi santificar agora a casa do Senhor. Ele entendeu que a casa do Senhor é o lugar de santificação. Ele entendeu que a casa do Senhor é lugar para os salvos que estão sendo santificados. E o que é que nos diz a Bíblia em João 17:17? Quando Jesus, na sua oração sacerdotal, diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, buscar o Senhor, ler a palavra do Senhor, vai nos trazer a santificação nossa primeiro e da casa do Senhor. Cuidarmos da casa, porque, irmãos, nós cuidamos da casa porque cuidamos da nossa casa, que é o nosso ser. Deixa eu dizer aqui algo para os irmãos bem interessante, eu peço que você analise, por favor. Não, eu vou cumprir o que o pastor disse, mas analise. Saudoso, amado pastor Frederico Ó, ele dizia que uma das coisas, evidência da presença de Deus, silêncio. Silêncio. Não sei se o Alaí concorda comigo. Quando alguém está falando, os outros estão tudo calados ouvindo. Silêncio. Pastor, por que você está falando isso? Aqui está todo mundo ouvindo. Irmãos, em muitos lugares não é assim, né? Enquanto o pastor está falando ali, os diáconos estão resolvendo o lanche, outros estão ali bebendo água, outros estão no celular, todo mundo conversando, e é uma zoada. Então, silêncio evidencia o Senhor. Outra coisa que evidencia a presença de Deus, irmão, sabe o que? Limpeza. Pastor Frederico dizia isso, limpeza. Limpeza de quê, pastor? Você está falando agora de cabelo, roupa, irmão, limpeza em tudo. Sua casa, frente da sua casa, sua rua, você limpa seu carro, você limpa o lugar que você trabalha, o lugar que você estuda. Porque, irmãos, é verdade, a limpeza evidencia a questão da santificação. Tira do templo tudo que não é de Deus. Eu louvo a Deus que aqui ainda tem umas flores, que as irmãs botou essa cortina, mas em muitos lugares por aí você vai achar a bandeira de Israel, Arca da Aliança, chofar, botija, tijolo, e aí enche de coisa, aí é um chofar para cá, um trombone para lá, cheiro de itens da cultura judaica. Aqui esse homem tirou tudo de lá de dentro, nada disso aqui. Jesus foi na sinagoga, pegou o livro, leu, fechou, entregou e saiu. Ele foi no templo, tirou tudo que tinha lá, deu de chicote naqueles homens, sai, limpa a casa do Senhor. Isso aqui é casa de oração, é casa de santificação, é casa de pregação da palavra. Se ouve a palavra e vai para a casa do Senhor, agora eu vou botar em prática o que eu ouvi. Não é para ter show, não é para ter festa, não é para ter dança, entretenimento. Vou parar de pregar e botar umas meninas dançando aqui, fazendo um espetáculo, para o povo sair daqui feliz, pulando. Que espetáculo, né? Que coisa linda. Não. Esse homem buscou ao Senhor, leu a palavra do Senhor e ele santificou a casa do Senhor. Do capítulo 23, do 4 ao 20, são as ações que esse homem tomou. Eu vou para a igreja para louvar o Senhor e para ouvir a sua palavra. Você quer fazer festa? Faça em casa. Compre lá um pacote de kisuke, compre lá um salgadinho, coma e alegre, bote um louvor mais alto, faça em casa. A liderança disse, vamos adorar o Senhor. A coisa está feia para o nosso lado. Deus não está satisfeito. Foi a mensagem da profeta.
Da profetiza, né? A expressão aqui, profetiza. Olha, o que Deus marcou com esse povo, Deus vai fazer. Mas como ele tinha buscado a Deus, disse, mas você abriu o seu coração, você chorou, você se humilhou. Eu te ouvi também. Irmão, você quer que Deus lhe ouça? Ore a Ele, chore perante Ele, se humilhe perante Deus. Peça a Deus a graça, peça a Deus misericórdia e Deus vai abençoar. Que Deus possa nos guardar. Nós vamos orar. Nós vamos orar a Deus agora. Agradeço a todos que estão conosco. Queremos também aproveitar para parabenizar a irmã Leni. Não é isso, irmã Leni? É hoje o dia da festa, é? Olha aí, rapaz. Meus parabéns, minha irmã. Deus abençoe a senhora, muitos anos de vida. Que Deus lhe dê a graça para a senhora conduzir junto com o irmão Manuel seu lar, seus netos, suas filhas. Que a graça de Deus se manifeste na sua vida cada dia. Né? Muito obrigado a todos que estão conosco. E fica a aplicação dessa mensagem. Você tem buscado ao Senhor? Os dias são maus. Busca o Senhor. Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem buscado santificação na sua casa, que é você, na casa do Senhor? Quebrar essa ideia de que a igreja é o lugar da gente fazer qualquer coisa para se alegrar, e entender que aqui é um lugar, irmão, de oração, de adoração, de pregação da palavra de Deus, que ela nos sustenta, a palavra nos anima no meio da dor, do sofrimento. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite. Obrigado por Tua graça. Peço por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão abatidos, por aqueles que estão desanimados, desesperados, por aqueles que estão até entristecidos, aqueles que perderam parentes, aqueles que estão longe dos seus parentes mais próximos, no sentido de irmãos, irmãs, pai e mãe. Que o Senhor possa confortá-los nesta noite. E que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, possa Te buscar, possa se humilhar, orar, ler a Tua palavra, santificar a Tua casa como assim o rei Josias fez. Quando olhamos, Senhor, para o nosso Salvador Jesus Cristo, senta no templo, andando, Te adorando, Te servindo, ensinando, pregando, andando entre o povo de maneira digna. Ó Senhor Jesus, nos faz ser assim também. Tenha misericórdia de nós, nos ajude nesses dias. Abençoe todos que estão aqui suprindo as suas necessidades. Quebra corações nessa noite, Senhor. Transforma vidas que estão em trevas, em escuridão. Que a Tua palavra, o Teu Espírito venha e possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor possa fazer nascer a semente da salvação em seus corações. Obrigado por todos que estão conosco. Te agradecemos pela vida da irmã Leni, que o Senhor possa dar muitos anos de vida a ela, para ela cuidar da sua casa. Abençoa os enfermos mais uma vez, pedimos a Tua misericórdia sobre eles. O Senhor sabe todos que estou aqui lembrando, quero pedir por nós aqui no templo. O Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo pelo Facebook, que o Senhor possa abençoá-los também. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre o Teu povo agora e para todo sempre. Oramos agradecidos em nome
He